Amados, a paz do Senhor, bom final de semana para você, aí onde você está, bom sábado. Uma pergunta que surge na mente de muitos cristãos: por que devemos estudar a palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Timóteo vai responder, Paulo vai responder escrevendo para Timóteo de uma forma bem clara. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como trabalhador, como servidor, como servo, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E aí você pode perguntar, por que estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia Sagrada é um dever de todo cristão. Todo cristão deveria estudar a palavra de Deus. Através do estudo sistemático da Bíblia, nós temos o conhecimento de Deus e também de toda a sua obra. Quando não estudamos de forma consistente as Escrituras, todos nós ficamos sujeitos a heresias e distorções da palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, verso 6, o profeta Oséias vai escrever dizendo: meu povo, Deus falando pela boca dele, Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, sabendo que o que nós conhecemos de Deus, o que nós ficamos conhecendo de Deus, vai ser transferido também aos nossos filhos, que eles vão aprender automaticamente. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de fé e também um manual de prática. Ela é a bússola para uma vida cristã sadia e é o sustento para a nossa alma. Apenas obedecendo a palavra de Deus, nós temos intimidade com Ele. E estamos sempre, obedecendo a palavra de Deus, estamos sempre no centro da sua vontade. O salmista, ele escreve o Salmo 119, verso 105, ele vai dizer: lâmpada para meus pés, ou seja, a iluminação, não vai ter escuridão, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele não vai pisar em falso, pisar em lugar errado. Ele vai estar com os pés bem discernido, bem direcionado, e também o caminho iluminado. Talvez você possa perguntar: pastor, o que o estudo da Bíblia vai produzir na vida do cristão? O que ela vai produzir em mim? O estudo da palavra de Deus e a obediência a essa palavra é a condução imprescindível para todos aqueles que buscam comunhão com Deus. Jesus nos ensinou, João 14, 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Viu a importância de obedecer e também estudar a palavra de Deus? O estudo da palavra de Deus e a obediência às Escrituras vão produzir reforços em todos nós para sermos cristãos melhores, pessoas melhores e assim por diante. Primeira coisa que a palavra de Deus produz em nós é a fé salvadora. Somente ouvindo a palavra de Deus é que nós somos iluminados e salvos, como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós vamos conhecer o sacrifício vicário de Jesus, a salvação através do sacrifício de Jesus, pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo isso. Nós, em segundo plano, nós somos edificados. Com a leitura da palavra de Deus, descobrimos a sua vontade e nós somos edificados por Ele para os dias maus e os dias turbulentos na nossa vida. Mateus capítulo 7,
E o versículo 24, Jesus vai falar, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Além da fé salvadora e além de sermos edificados, nós também somos limpos pela palavra de Deus. É dever de todo cristão buscar santidade e se apresentar sem culpa diante de Deus. E por conta da nossa natureza pecaminosa, é impossível nós não pecarmos. Porém, conhecendo o Deus que nós servimos, conhecendo a sua palavra diariamente, a Bíblia Sagrada, nós vamos ter certeza que Ele opera uma grande obra em nós. João capítulo 15, verso 3, Jesus fala: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então a palavra de Deus faz uma limpeza em nós. E somente por ela, nós vamos, através de Jesus e a sua palavra, nós vamos encontrar a salvação. Não existe um outro caminho para conhecermos a Jesus. E a sua obra, a não ser pela sua obra, pela sua palavra, pelas Escrituras, que cada dia nós possamos estudar com mais afinco a sua palavra. E aí volto lá no versículo do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que você tenha os pés iluminados, que você tenha os pés bem clareados, o caminho iluminado e mantenha a sua fé firme no Senhor. E aí também você pode perguntar para mim, pastor, como estudar a Bíblia? Como nós devemos estudar a Bíblia? Para estudar a Bíblia Sagrada, é necessário estabelecer regras. Nós precisamos levar o seu estudo a sério e, acima de tudo, que as nossas intenções de coração sejam puras e tenhamos um verdadeiro desejo de aprender a ser edificado, descobrindo como e por que aquilo que está na palavra está ali. Por que foi escrito? Existem regras áureas, na teologia, que a palavra, quando nós lemos, nós temos que saber por que Deus escreveu aquilo ali, para quem Deus escreveu, em que época escreveu, com que propósito escreveu. Essas perguntas nós devemos fazer sempre que vamos ler a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, estudando a Bíblia. Quando me refiro a estudar a Bíblia, estou sendo bem categórico, irmão. Infelizmente, muitos cristãos deixaram de ler a Bíblia e vão basear as suas pregações em livros de autoajuda, livros motivacionais, vão pegar autores, não que tem autores ruins, não, tem muitos livros bons. Atrás de mim você está vendo, eu tenho uma pequena biblioteca e dou muita importância. Mas o livro de cabeceira do cristão deve ser a Bíblia. Devemos estudar as Escrituras com ela, com a Bíblia, meditar sobre a sua palavra e ouvirmos Deus nos orientar a cada página do livro sagrado. Segundo lugar, além de estudar a Bíblia, definir um horário, o local onde você vai estudar e o tempo de estudo que você vai tirar. Eu costumo dizer, existem muitos cristãos que vão confundir jejum, consagração. Eu tiro o meu momento de consagração, meu momento de separação para o estudo da palavra de Deus. Momento que eu vou me separar para aquilo ali e é um momento que eu vou procurar não ter nada que vai me tirar dali naquele tempo determinado. Então você pode começar estudando a Bíblia sozinho e tendo dúvidas, busca auxílio de alguém que você conhece, um pastor. Se você precisar perguntar, pergunte para nós, manda ali nos comentários, procure um local calmo, um local tranquilo, evite distrações, estabeleça um horário e faça disso uma rotina. Hoje, amanhã, depois de amanhã, essa semana, a semana que vem, esse mês, o mês que vem, esse ano, o ano que vem, e você vai ver que a Bíblia não vai ter muitos segredos e o Espírito Santo vai iluminar a sua vida e vai dar discernimento para você. Em terceiro lugar, organize planos de estudo. Por onde começar a estudar a Bíblia? E para responder essa pergunta, vai depender muito da sua maturidade espiritual.
Caso seja uma pessoa nova, convertida, eu sempre recomendo que a pessoa comece pelo Novo Testamento. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, de preferência pelo Evangelho de João. E depois volte Mateus, Marcos, Lucas e leia o livro de Atos, as cartas paulinas, termine todo. Depois de terminar todo o Novo Testamento, comece lá o Antigo Testamento. E para os cristãos mais maduros, né, eu recomendo sempre o estudo sistemático. Você vai querer estudar o livro de Gênesis, então você vai ler o livro de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, o que você tiver condições de ler. Alguém diz, pastor, mas demora muito. O livro de Gênesis, o volume do livro de Gênesis, você lê ele em cerca de 2 a 3 dias, tirando não muito tempo por dia para ler. Tá? Então não é desculpa. Alguns leem a Bíblia intercalado, leem o primeiro capítulo de Gênesis e o primeiro de Mateus, segundo capítulo de Gênesis e o segundo de Mateus, e assim por diante, vai intercalando um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo. Não costumo fazer muito, mas também é aconselhável. Em quarto lugar, analisar o contexto e aplicar a sua realidade. Aquilo aonde você vive, aonde você trabalha, o seu cotidiano de vida, aplicar a palavra de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus, se não for aplicada em nós, ela não vai ter muito resultado. Lembra que eu falei que a palavra de Deus é um livro de regra e de conduta e de fé do cristão. Então, se você é cristão, a sua conduta, a sua regra de vida e a sua fé é baseada pelo que está na palavra de Deus. E nós devemos considerar que a Bíblia, irmãos, foi escrita há quase 4.000 anos atrás. Os primeiros escritos da Bíblia. As histórias narradas, né, passando de pai para filho, no caso a história de Abraão, a história de Abraão vai acontecer há 2.000 anos antes de Cristo. Então de lá para cá, somam-se 4.000 anos. O último livro a ser escrito ainda leva quase 2.000 anos atrás. O Evangelho de João, o livro de Apocalipse, os escritos de João foram os últimos escritos do Novo Testamento. Então você vai ver que o contexto, a cultura, a realidade era muito diferente dos nossos dias. E toda a regra de interpretação bíblica vai envolver a análise do contexto, do idioma, a análise histórica e cultural. E precisamos ter isso em mente se desejamos entender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E ela tem algo para nos ensinar? Tem muita coisa para nos ensinar. Sempre que ler um texto, se pergunte como essa palavra pode se aplicar na sua vida. Eu sempre pergunto isso. Sempre que eu leio um texto da palavra de Deus, eu procuro aplicar aquilo ali de uma maneira para a minha vida. E como essa palavra era entendida lá atrás, há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 2.500 anos, há 2.000 anos. Eu procuro entender como era entendida lá e depois aplicar para a minha vida. Concluindo esse assunto da palavra de Deus, por que devemos estudar a Bíblia? Como cristão, nós precisamos gastar tempo e dedicação no estudo sistemático da palavra de Deus. Somente através da Bíblia nós podemos conhecer a Deus e saber da sua vontade expressa na sua palavra. É impossível nos aproximarmos de Deus sem ao menos dedicarmos um tempo estudando as Escrituras Sagradas. Que Deus possa cada dia nos iluminar, nos guiar, nos direcionar, iluminar os nossos pés, colocar luz no nosso caminho e abençoar a minha e a tua vida. É o meu desejo do meu coração. Que Deus te abençoe. Esse vídeo vai ser posto ali no YouTube, também no TikTok. E eu quero pedir para você passar lá, compartilhar. Vai lá e se inscreva no canal e seja abençoado pela palavra de Deus. Sempre estaremos postando diariamente um vídeo da palavra de Deus e algumas curiosidades da Bíblia Sagrada. Que Deus vos abençoe. Bom final de semana a todos.